No vídeo anterior, vimos como se dá a atenção, que é o primeiro passo para o aprendizado. Também vimos as regiões do cérebro envolvidas no processo. Lembrando que nosso cérebro possui plasticidade, o que significa que temos a capacidade de moldar nosso cérebro de acordo com os estímulos ambientais. Isso é importante para nossa adaptação ao ambiente e às situações que passamos ao longo da vida. Quanto mais funções cognitivas conseguimos utilizar, melhor será nosso aprendizado e melhor conseguimos reter informações. Mais uma vez, isso varia de indivíduo e não existe um só ser humano feito do mesmo jeito. As conexões podem se dar de formas diferentes de acordo com a idade, experiências, personalidade e órgãos sensoriais envolvidos. Irmãos gêmeos idênticos passando pelas mesmas experiências juntos, possuem formas diferentes de perceber as coisas, tanto as mais simples como também as mais complexas. Para que tenhamos uma visão geral, hoje é aceito que o processo de aprendizagem se dá inicialmente pela atenção, que foi estudada no vídeo anterior, a percepção. Neste vídeo iremos aprender como conseguimos memorizar as coisas e como nosso cérebro consegue armazenar. Nos próximos vídeos veremos como aprendemos, transmitimos e sofisticamos a informação e o conhecimento. Tipos de memória e seu funcionamento. Depois de conseguir a atenção, uma outra etapa importante no processo de aprendizagem vem com outro desafio e memorização. Basicamente entendia-se a memória como sendo de curta duração, chamada recente. A memória de curto prazo é uma memória de tempo limitado de armazenamento. Ela é muito utilizada no dia a dia. Se esta memória de curto prazo for repetida muitas vezes ou de alguma forma for manipulada através de mecanismos que podem envolver sentimentos, emoções, lembranças, por meio de associações das mais diversas, essas memórias podem tornar-se permanentes. E também as de longa duração, chamadas de permanentes, podem ser gravadas da mesma forma. A classificação da memória foi revista quando estudos verificaram que os termos memória temporária e memória permanente não eram exatamente da forma que se pensava. Segundo Cosenza e Guerra, 2011, a memória apresenta várias classificações. Podemos dividir basicamente em dois grandes tipos de memória, como sendo o primeiro grupo a memória explícita e o segundo grande grupo a memória implícita. A memória explícita é responsável por armazenar dados e lembranças geralmente recentes e funciona com a associação de dados, dedução e com a criação de ideias que são externalizadas através dos sentidos. Ela é um tipo de memória consciente. Também se pode classificar como a forma de armazenamento transitório e permanente a memória de fatos e eventos, conforme descreve Grival e Age, 2011. Resumidamente, é aquela que podemos explicar, detalhar. Sobre a memória explícita, na sua forma transitória ou de curto prazo, hoje é chamada de memória operacional ou memória de trabalho, fica na parte anterior do lobo pré-frontal e é responsável pelo armazenamento de informações que podem ser transitórias ou permanentes dependendo do número e repetições e associações e ações cognitivas, como compreensão de palavras faladas e escritas, temas relacionados à lógica e ou matemática, aprendizado e planejamento em geral. Se a informação ou um conjunto de informações relevantes forem repetidas várias vezes, pode haver através de associação ou algum estímulo sensorial, por palavras escritas, faladas, visual, armazenar a informação por um maior período de tempo em horas, dias e semanas. A memória de trabalho, ou memória operacional, pode ser comparada a uma central de operações, onde as informações são mantidas e manipuladas na consciência pelo tempo em que elas forem necessárias. Algumas informações já arquivadas no cérebro podem ser trazidas à consciência, de acordo com as necessidades da ocasião. Citação dos autores Cosenza e Guerra, 2011. Existe outra memória que é relacionada ao tempo futuro. Isto é, lembrar de lembrar algo ainda por ser feito no futuro, memória prospectiva. A memória prospectiva é essencial no planejamento e nas situações comportamentais do dia a dia. Também está localizada na região do lobo pré-frontal. A memória implícita retém os dados através das habilidades adquiridas pela repetição, seguindo o mesmo padrão, podendo sofrer pequenas variações. É o caso das atividades que envolvem coordenação, condicionamento físico e mental, cognitivas e intelectuais. É a memória das habilidades e procedimentos, segundo Grival e Age, 2011. Ainda sobre a memória implícita, a primeira impressão de consciência é a memória sensorial ou memória imediata. Como o nome já sugere,
é a memória relacionada aos sentidos e é responsável pelas primeiras impressões. A partir daí, nosso cérebro faz uma triagem e o que é relevante é armazenado por um curto período ou permanentemente o resto é esquecido. Relevante para não sobrecarregar o cérebro com informações e estímulos sensoriais. Através da repetição em voz tanto alta como internamente, apesar de ser menos eficiente para o armazenamento de longo prazo, pode ser outra forma de guardar na memória tanto pelo falar, como pelo ouvir. A este processo dá-se o nome de alça fonológica, que ocorre no córtex cerebral e é chamado de processamento verbal. A outra forma de armazenamento é chamado de esboço visoespacial, que ocorre através da visão por um processo que também ocorre no córtex cerebral chamado de processamento espacial. Com o passar dos anos, quanto maior a idade melhor o desempenho e mesmo sendo melhor que na infância, na terceira idade apresenta um declínio. Assim sendo, nossa memória no processo verbal, na alça fonológica e outras habilidades cognitivas e sensoriais passam por um processo de aperfeiçoamento conforme ficamos mais velhos e independentemente da idade temos mais dificuldades em armazenar um número maior de sílabas na memória verbal e nas outras formas de armazenar verbalmente. Apesar de haver um declínio na terceira idade, ainda assim é melhor quando comparamos a infância, como descrevem Grivall e Age. Podemos então dizer que com a tecnologia, principalmente o uso do celular, seus aplicativos e funções, estamos cada vez mais perdendo nossa capacidade de memorização. Aí alguns podem dizer que sempre tivemos agendas para marcar compromissos, telefones, calculadoras, blocos de notas, etc. O problema está tanto na facilidade de armazenarmos, quanto na forma de armazenamento. Para você que nasceu dos anos 90 para trás, quantos números de telefones você sabia de cor? Seus números de documentos como identidade e CPF, endereços, e compromissos futuros? Pois é. Não importa se você anotava tudo e por isso não memorizava. Na verdade, o ato de escrever já era uma forma de memorização e com isso mesmo escrevendo tudo conseguíamos reter mais memória que hoje. O ato de escrever cada letra, juntando as palavras formando frases e códigos numéricos, forçam nosso cérebro a procurar padrões e formas de armazenamento por associações de palavras, números, sonoridade, etc. Hoje, ao teclarmos, diminuímos em grande parte esta capacidade, pois para nosso cérebro estamos apenas apertando botões, o que dificulta essa conexão. Fiz esse parênteses para dar uma ideia do que serão nossas reflexões ao final da minha pesquisa sobre neurociências e o aprendizado no ambiente escolar. Toda essa base sobre o funcionamento já nos dá uma ideia de onde iremos chegar, quando criamos conexões com os dias de hoje. A bibliografia encontra-se na descrição. Se você gostou, dê o like, se quiser acompanhar o canal considere inscrever-se e ativar o sininho. No próximo vídeo falarei sobre a aprendizagem. Como aprendemos? O que é? E como funciona a plasticidade neural? Acompanhe o canal e vamos aprender e discutir juntos sobre o que está acontecendo com as gerações que estão aí. E principalmente se existe formas para reverter. Seja você pai, professor, ligado de alguma forma diretamente com essa situação que nós encontramos nos dias de hoje. Minha intenção é promover um fórum de discussões para estudarmos juntos. Não sou o dono da verdade, muito menos tenho todas as respostas. Mesmo porque ainda ninguém as tem. O que podemos adiantar é o que observamos nos jovens e adultos que estão excessivamente expostos às telas.